Esta pequena vila na selva sul da Bolívia escondeu algo incrível dos nossos olhos por muitas décadas. Após arqueólogos encontrarem estranhas fundações de pedra aqui, eles lançaram um helicóptero com modernos scanners lidar e investigaram cuidadosamente a área. Imagine a surpresa deles quando os lasers revelaram uma antiga metrópole inteira sob a selva, com uma rede de canais e as ruínas de várias pirâmides de pedra. Parece que a cultura local de Casarabe construiu estruturas de engenharia complexas em templos 1000 anos antes dos astecas e incas. As pirâmides bolivianas reescrevem literalmente a história da antiga Amazônia, e essa é apenas uma das descobertas revolucionárias dos tempos recentes. Este canto da natureza no sul da China é muito mais antigo do que a Virgem Amazônia. Em maio de 2022, uma expedição científica descobriu um sumidouro com uma área equivalente a 6 campos de futebol, com 306 metros de comprimento e 150 metros de largura. A profundidade desse enorme abismo é de 192 metros, cabendo até a nave SpaceX Starship, e ainda haveria espaço para o foguete Falcon Heavy. Ao mesmo tempo, há luz suficiente chegando ao fundo desse funil para criar um ecossistema isolado inteiro no abismo. As maiores árvores aqui alcançam 40 metros de altura, como se Deus tivesse criado secretamente um pequeno jardim para experimentos botânicos. Os cientistas sugerem que, devido a esse isolamento, o ecossistema local se desenvolveu de forma bastante diferente do ambiente externo. Então, os biólogos esperam encontrar algumas espécies novas e absolutamente únicas de flora e fauna. Pesquisadores estão particularmente interessados em 3 cavernas ainda não exploradas no fundo do funil. Se ainda estamos descobrindo mundos naturais nunca vistos antes em áreas remotas do nosso planeta, o que dizer das pistas de civilizações verdadeiramente antigas? Essas rochas gigantes poderiam reescrever toda a história da humanidade. Elas se assemelham muito a baleias com cerca de 75 milhões de anos de idade. Esses gigantes foram encontrados na província de Bangkang, na Tailândia, a uma altitude de 300 metros, e o comprimento da maior rocha em formato de baleia é de cerca de 100 metros. Embora existam muitas rochas com formas pretensiosas no mundo, essas são totalmente diferentes das outras, parecendo verdadeiras estátuas de baleias meticulosamente polidas à mão. No entanto, os geólogos acreditam que as chamadas baleias foram criadas pela própria natureza, que vem desgastando essas pedras com chuva e vento há milhões de anos. No entanto, vídeos filmados por drones mostram que cada baleia tem uma cabeça, tronco e cauda distintos. Seria essa uma coincidência? Afinal, mesmo uma civilização muito antiga, com as ferramentas mais simples, poderia dar a uma rocha a forma de uma baleia. Quem sabe, talvez milhões de anos atrás, esses mesmos seres tenham tentado esculpir o primeiro modelo do mundo, um disco plano da Terra repousando sobre 3 baleias, e depois outras civilizações finalizaram sua ideia. Mas qualquer cultura antiga desenvolvida não apenas construía estruturas rituais complexas, mas também tinha rituais de sepultamento complexos. Descobriu-se que os crematórios são muito mais antigos do que pensávamos. Este é o Planalto das Jarras em Laos. Neste lugar misterioso, os pesquisadores encontraram milhares de recipientes de pedra com cerca de 3.000 anos. O peso do maior jarro chega a 6 toneladas e o diâmetro médio é de cerca de 1 metro. Todos os jarros são esculpidos em pedra sólida e têm de 1 a 3 metros de altura. Mas o mais surpreendente é que todos esses pesados blocos de pedra foram transportados para o vale de alguma forma desconhecida, de outras regiões do sudeste da Ásia. Poderia este lugar ter sido lar de gigantes que usavam esses jarros como monges? Perto de alguns dos jarros, foram preservadas tampas de pedra com animais esculpidos, e essas esculturas levaram os cientistas a hipotetizar que eles eram, na verdade, jarros de sepultamento. No entanto, dentro de alguns deles, foram encontrados dentes e ossos queimados pertencentes a diversas pessoas. Além disso, restos humanos também foram encontrados perto dos jarros.
Eventualmente, os cientistas concluíram que a cerimônia de sepultamento local na época era um processo complexo em 3 etapas. Primeiro, um corpo era colocado em um jarro e deixado para decompor até restarem apenas ossos. Então, eles eram queimados nos mesmos jarros, e as cinzas e brasas restantes eram finalmente enterradas nas proximidades. Um ritual tão sofisticado prova que os antigos eram capazes de fazer coisas muito complexas se acreditavam que era necessário. Uma estrada de basalto foi recentemente encontrada no fundo do Oceano Pacífico. Em 2002, quando oceanólogos estavam explorando o vulcânico Liliuokalani Ridge ao norte das Ilhas Havaianas, a uma profundidade de 3.000 metros, eles de repente descobriram algo semelhante a uma estrada pavimentada com tijolos uniformemente dispostos. Poderia ser o caminho para a antiga Atlântida, onde Aquaman já caminhou? Os vulcanólogos têm uma opinião diferente. De acordo com a versão deles, devido a erupções frequentes nas proximidades, essa seção do fundo continuamente aquecia a centenas de graus e depois esfriava novamente, até que um dia se partiu em tijolos de tamanho uniforme. Talvez tenhamos interpretado erroneamente essa estrada como uma construção humana, assim como aconteceu com a sensacional Porta em Marte, que acabou não sendo a entrada para a caverna de uma civilização alienígena, mas uma simples fenda na rocha fotografada pelo rover de um ângulo bem escolhido. Às vezes, até mesmo coisas aparentemente aleatórias, quando examinadas mais de perto, podem esconder uma história incrível. Esses fragmentos de pergaminho da Universidade de Cambridge eram considerados talismãs de mulheres medievais em trabalho de parto. Mais recentemente, os cientistas conduziram uma análise biomolecular e encontraram vestígios de fluido amniótico no pergaminho. Isso significa que as mulheres tinham tanta crença no poder mágico de cura do cinto que realmente o usavam durante o parto.